Glória a Deus. Começar mais uma reunião de hoje para falar do Evangelho de Cristo e aprender mais um pouco com ele. Eu vou ler aqui 2 versículos do capítulo 18 do Evangelho de João, relacionado ao Senhor Jesus quando ele ali foi preso e recebeu uma bofetada de um guarda. Então diz assim a palavra do Senhor: dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Como nós vimos aqui, Jesus ele não ofereceu o outro lado da face para que o guarda batesse novamente nele, né? E ele fala na Bíblia Sagrada que quando qualquer um de nós recebemos ou seja, quando nós fomos feridos de um lado da face, devemos oferecer a outro. Muita gente tem dúvidas sobre isso e por que Jesus não ofereceu o outro lado. Jesus ele pregava com autoridade e sabedoria e prudência. Eu vou voltar aqui ao livro de Mateus, capítulo 10, para nós podermos entender melhor essa atitude do Senhor Jesus. Então diz aqui no capítulo 10, verso 16, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, Jesus, ele nos ensina que nós devemos sermos mansos como as pombas, mas também prudente como as serpentes. Então nós vemos que Jesus, ele não foi aquele pregador tímido que tolerava o pecado, tolerava o erro. Não. E ele diz na sua palavra aqui, no capítulo 10 de Mateus, como eu li, que devemos sermos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nesse momento, nos dá a entender que Jesus usou da sua prudência. Ele não deu o outro lado do seu rosto, porque esta passagem da Bíblia que nos fala que nós devemos dar também o outro lado da face, Jesus não quer nos dizer que nós devemos apanhar a torta e a direita por aí afora e dar sempre o outro lado do rosto. Não é isso que ele quer dizer. Literalmente, devemos entregar o outro rosto para levar outra bofetada?
Não. Isso tem muita profundidade nessas palavras do Senhor. Ele quer nos ensinar que nem sempre nós devemos revidar contra, principalmente o ímpio lá fora, quando ele nos fala com grosseria, por exemplo. A gente deve sempre falar com mansidão, ensinar o Evangelho e tentar trazer aquela pessoa para o reino de Deus, salvar aquela pessoa. Mas também devemos agir em certo momento com prudência, quando for necessário. Prudência não é violência, é usar com sabedoria, com autoridade, como Jesus sempre agiu quando esteve neste mundo. Então dá para nós entendermos que Jesus, ele não só usava de mansidão, de ser bonzinho a tudo e a todos, porque assim, desse jeito, ninguém conseguiria herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é conseguido com moleza, com fraqueza, é com muita luta, é com perseverança. A Bíblia fala isso. Porém, muitos estão pregando o Evangelho por aí afora, mas, no entanto, muitos estão buscando privilégios neste mundo, querendo sempre disputar os primeiros lugares, uma propaganda cerrada, querendo sempre conseguir ser o melhor, ser o primeiro, ser reconhecido. E desse jeito, eles estão pregando um evangelho eclipsado, ou seja, turvado. Um evangelho não com muita clareza, mas encobrindo alguma coisa, pregando mais, buscando os benefícios próprios para a sua prosperidade material, não a sua elevação espiritual. Dá para percebermos que é uma disputa constante entre muitos pregadores, sempre querendo buscar o reconhecimento, os benefícios desse mundo, a riqueza deste mundo, falando às vezes mais de si próprio do que o próprio Evangelho de Cristo. Então esse Evangelho, ele se torna um Evangelho embaçado, ou seja, encoberto. E as pessoas não vão realmente entender na sua essência o Evangelho de Cristo, que é o melhor, esse sim, é o melhor e maior ensinamento do mundo. Se o Evangelho fosse pregado na sua essência, sem egoísmo, sem soberba, para querer sempre ser o melhor, o primeiro,
o mais reconhecido. Se não fosse isso, se o Evangelho fosse pregado na sua essência, nós poderíamos ter certeza de que não haveria mais nesse mundo um delinquente sequer, nenhuma criança problemática. Podemos ter certeza disso, porque o Evangelho de Cristo, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos ilumina, nos santifica. Mas quando ele é pregado verdadeiramente na sua essência, não querendo buscar benefício próprio, fazer do menos necessitado, fazer do pobre fonte de lucro, como diz a palavra, né? O apóstolo Paulo fala isso. O apóstolo Paulo, quando pregou o Evangelho com toda a sua força, ele perdeu muito mais coisas materiais do que ganhou. Mas ele mesmo fala em suas cartas, que tudo aquilo que ele perdeu foi refúgio frente ao que ele aprendeu com Cristo. Por isso, ele se tornou um grande apóstolo, um grande homem de Deus, que seguia realmente as pegadas do Senhor Jesus. Por isso nós devemos observarmos quando nós assistimos uma pregação pela televisão ou pelas redes sociais, nós observarmos bem se aquele pregador ele tem o Espírito Santo de Deus nele ou não. Mas dá para observarmos, se nós tivermos um afinamento com Deus, com a sua palavra, dá sim para nós observarmos quem é de Deus e quem não é de Deus. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele faz uma severa denúncia contra os líderes religiosos e os falsos mestres que pregavam um evangelho totalmente eclipsado, embaçado, não aquele verdadeiro evangelho que Jesus nos ensinou quando esteve nesse mundo e continua nos ensinando, porque a sua palavra está ao alcance de qualquer um de nós. Por isso eu sempre repito nas pregações que as pessoas, meus irmãos, a todos que estão ouvindo, assistindo, que leiam a Bíblia Sagrada. Só ela pode nos dar discernimento sobre a palavra do Senhor. E para nós conhecermos se um pregador tem o Espírito Santo de Deus nele ou não. A pessoa, quando é de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus nela, ela é reconhecida até
pelos ímpios lá fora, pelas suas atitudes, pelo seu falar, pelo seu viver, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, pelos seus atos, no decorrer de sua vida. A pessoa vê aquela pessoa como um espelho que reflete a imagem do Senhor, como diz aquela canção tão linda, né? E mesmo aquela pessoa convertida, que conhece a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, ela continua uma pessoa pecadora, mas remida pelo sangue de Cristo, ou redimida pelo sangue de Cristo. E dá para reconhecer um líder religioso como Jesus reconhecia que eles andavam com os pergaminhos embaixo do braço, carregando seja onde for, mas não viviam realmente aquilo que eles pregavam. Por isso que Jesus falou com veemência o que está escrito ali no capítulo 23 de Mateus. Ele faz ali uma denúncia severa contra aqueles líderes, né, religiosos, e contra os falsos mestres, que já falava naquele tempo que eles viriam e já estão aí soltos pelo mundo afora, pregando um evangelho mentiroso apenas para seu proveito próprio. E fazem questão de se vangloriarem. Muitos dá para perceber, não é verdade? Dá para a gente perceber. Fazem questão de estar no meio de multidão, de pregar na igreja que dá mais pessoas, às vezes através até de outras pessoas, é convidado por pedido dele, né, dessa pessoa que gosta de tal situação vantajosa de aparecer, e eles fazem de tudo para conseguir uma vezinha, né, naquela grande igreja, naquela grande multidão, para querer transparecer ali mais do que na sua igreja, talvez, que seja mais humilde. Muitas cantoras e cantores que estão vivendo um estrelato, querendo viver até a mais do que muitas cantoras seculares, na verdade. Será que uma dessas cantoras vai visitar ou faz questão, através de alguém, para ir cantar numa igrejinha lá do interior de meia dúzia de fiéis? Será que essa pessoa vai? Ou fazer pregação numa igrejinha pequena, de poucos fiéis? Não vai. Pode ter certeza disso. Cada vez mais eles vão buscando o estrelato, querem aparecer cada vez mais, tudo para si, para os seus. Ainda uso frases como esta: não seja mais um na multidão, como se aquela multidão, aquelas pessoas, não fossem nada. Quando na realidade aquela multidão é que está comprando seu CD, indo para seus shows, né? Pagando por isso, porque hoje quase todas essas grandes instituições cobram tudo, né?
Só não cobra a saída, mas de resto, tudo é pago. Então, não faz questão de ir ali pregar ou louvar para o Senhor naquela pequena igreja, como era nos tempos mais passados aí, tradicionais, que as pessoas cantavam realmente, louvavam o Senhor gratuitamente. Não sou contra que a pessoa ganhe pelo seu trabalho, porque é um trabalho como qualquer um outro, mas não que fiquem se enaltecendo cada vez mais, até com músicas desse tipo assim. Enquanto a pessoa está na plateia, você está no palco, não é nem púlpito, nem altar, mas é palco mesmo, não é verdade? Eu já ouvi uma música assim, né? Por isso que eu estou falando isso. E assim por diante. Por isso um grande pregador, já ouvi dele, ele dizer que prefere às vezes botar uma música secular do que muitas músicas que se diz evangélica, gospel, porque são muito apelativas. E eu concordo com ele. Concordo plenamente. Ele coloca a música até às vezes do Roberto Carlos, aquela Senhor Salvador, né, que é muito, muito bonita. Aquela música realmente fala de uma verdade de Deus, né? Tem uma frase que diz nessa música que até um fio da sua luz que entra numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre Jesus. Que coisa linda, né? A música é muito bonita. E ele coloca nos seus programas de rádio, já ouvi. Então, nós vivemos em um mundo de contrassenso, de utopia, de controvérsia, tudo por causa da fama, do reconhecimento e outras coisas mais que colocam acima da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, devemos ter muito cuidado com a igreja que iremos frequentar, com o pregador que vamos ouvir. Muitos pensam que a humildade é pobreza, aquela pessoa que não tem nada, uma pessoa que não sabe nada. Não. Dentro de uma pessoa bem arrumada, de terno e gravata, ali pode estar um homem humilde. E às vezes, um mendigo vestido com trapo numa esquina de rua, ele pode ser um soberbo. Então, a humildade ou a soberba, ela transcende o vestir, transcende aquilo que você está usando na sua indumentária, ou seja, na sua vestimenta. Ela é transcendental a tudo isso. Não vamos pensar que uma pessoa humilde, ela não tem nada a oferecer. Às vezes tem muito mais do que uma pessoa catedrática. Eu já li um bom livro que o autor diz que prefere conversar com um jardineiro do que com um catedrático, ou seja, um homem, uma pessoa letrada, porque ele aprende muito mais com aquela pessoa mais humilde, mas que tem muita riqueza no seu interior, nas suas palavras, para com aquele que ele está dialogando. Então isso é muito importante, nós reconhecemos essa diferença ou indiferença entre pessoas mais abastadas e aquelas que tem menos. A gente tem que transcender isso. O Evangelho não deve ser
elitizado, como a gente já ouve muitas palestras elitizadas, direcionada a celebridades, direcionada a um público, direcionada a tal público. O Evangelho de Cristo, ele transcende tudo isso. Ele é para todos, para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para branco, para negro, para amarelo, todas as raças. Ele é para todos. Não temos que fazer diferença nenhuma. Se nós percebemos que uma pessoa rica, um empresário, seja o que for, está precisando de uma palavra do Senhor, de uma oração, vamos até lá e oramos pelaquela pessoa, mas também pelaquele mais humilde que está caído, bêbado, num canto de uma rua. Chegamos até ele, pedimos primeiro permissão, se podemos fazer uma oração, devemos orar pelaquela pessoa também. Então, o Evangelho de Cristo, o ensinamento de Cristo, ele transcende a qualquer tipo de situação de uma pessoa. Ela transcende isso. Independe do poder daquela pessoa, da qualidade daquela pessoa. Não devemos fazer acepção de pessoas para o Evangelho de Cristo. Por isso, nós ouvimos, assistimos na televisão, nas redes sociais, principalmente no YouTube, né? Vemos muitas coisas indevidas. E também grandes pregações maravilhosas. Nunca citei nome de nenhum, que eu até gosto bastante e assisto os seus vídeos, mas um dia eu vou falar. Tal pessoa, falar o bem daquela pessoa para outras pessoas assistirem, não tem problema nenhum. Mas muitos estão pregando o Evangelho, como eu falei, totalmente eclipsado, e a pessoa não vai entender na sua profundidade, por isso que não melhoram. As pessoas vão, assistem, balançam a cabeça, concordam, como se fosse ali uma marionete, e vão concordando com esse Evangelho açucarado, podemos dizer assim, né? Como se Jesus fosse, como se Jesus aceitasse tudo que eles falassem, que eles falam, não procurando realmente levar as pessoas com um evangelho genuíno, que realmente toca nos corações das pessoas e elas se transformem, se regenerem e passem realmente a seguir as pegadas do Senhor Jesus. É o que a gente vê, multidão assistindo, até grandes palestras, multidão, mas o que a gente percebe, não sou eu que falo isso, muitos já falaram aí, já ouvi pessoas falarem que ouvem a palavra de Deus, os próprios pregadores. Muitos aqui ouvem a palavra de Deus, mas nunca melhoram. O porquê isso? Mas eu estou falando aqui o porquê. Porque estão pregando um evangelho mais para seu benefício próprio, para ser reconhecido, para se colocar em primeiro lugar, como o melhor, como o primeiro.
Mas eu vou fazer uma pregação um dia aqui sobre aqueles 2 irmãos que a mãe pediu ao Senhor que colocasse um ao lado esquerdo dele e outro ao lado direito. E Jesus falou que isso não competia a ele, mas ao Pai. E não era para qualquer um, era para aquele que está preparado. Olha só que maravilha que Jesus fala. Ficar ao lado do Senhor Jesus, um de um lado, outro do outro, é para quem está preparado para isso, Jesus fala. Eu vou fazer uma pregação sobre isso aí. Sobre os primeiros lugares, ser o primeiro, ser o tal. Ninguém nesse mundo quer ser o segundo, não. Quer ser o terceiro. Ninguém quer ser o primeiro, quer ser o melhor. Jesus fala que aquele que quiser ser o melhor, esse é o que vos sirva. E aquele que quiser ser o primeiro, esse é que sirva a todos. É esta passagem bíblica que eu vou fazer uma pregação para meus irmãos, para nós aprendermos com o Senhor Jesus. E aqui vamos terminando essa mensagem de hoje, que aprendemos mais um pouco com o Senhor, porque Ele está aqui presente conosco. Estamos aqui em números bem reduzidos de pessoas, mas Ele fala na sua palavra, né? Que aonde tiver 2 ou 3 falando ali meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus está aqui no meio de nós. Amém, irmãos? Então muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar por encerrado esta mensagem e tenho certeza que nós aprendemos um pouquinho mais com o Senhor Jesus. Agradeço a todos e até a próxima reunião. Vai ser realmente uma verdadeira bênção. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.